Eu quero, então, agora chamar aqui à frente, e eu queria que você recebesse esse homem de Deus, que é o pastor Gênison Fernandes, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Recebesse com palmas, em gratidão e agradecendo ao Senhor pela vida dele. Pastor Gênison é mais do que um colega ministerial. Pastor Gênison é um amigo pessoal, juntamente com a sua esposa, pastora Valéria. Eles são, assim, realmente um aleluia no coração do Pai. Nós temos uma história já que também comunica, confunde com a própria história da Ivo, porque praticamente há 18 anos nós andamos juntos. E hoje, para a glória do Senhor, na verdade, esses últimos anos, ele e a pastora Valéria pastoreiam a Igreja Batista do Amor no setor oeste, lá no Jardim Patrícia. E eu tenho certeza que Deus vai usá-lo poderosamente para comunicar um recado de Deus para o seu coração, para o meu coração, no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te usar poderosamente, pastor Gênison, com unção, com intrepidez e ousadia. E essa igreja está com o coração aberto para receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, povo de Deus. Graça e paz, amém? Momento de muita alegria. Momento de muitas emoções, Muitas emoções, porque a gente olha para trás e vê tamanha bondade, tamanha fidelidade do nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso. E quantas coisas Ele tem feito no nosso meio. E como é bom, como é agradável nós estarmos onde Deus está, amém? Onde Deus está, tudo muda, amém? Você pode dizer para essa pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: onde Deus está, tudo muda, tudo transforma, tudo se faz novo. Amém, queridos? Então é muito bom nós estarmos aqui. Eu fico muito grato, muito feliz ao Senhor por esses 18 anos, por Deus ter me dado esse privilégio de estar aqui compartilhando algo que Ele compartilhou no meu coração. 18 anos. E 18 anos, um novo ciclo que se inicia sobre a nossa vida. 18 anos é um tempo de maturidade. É um tempo em que nós começamos a enxergar com uma nova perspectiva. Eu queria que você, nessa hora, levantasse as suas mãos aos céus e aplaudisse aquele que é digno de receber honra, louvor e adoração. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, Senhor dos exércitos, Deus da terra, Deus zeloso, o nosso Pai. A Ti te damos honra, a Ti te damos glória, Senhor. Aleluia, aleluia. E quando nós olhamos para a Bíblia, o número 18 tem uma representação. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver no original, no hebraico, o número 18 é a palavra Shai. Shai, ele tem um significado vivo, vida longa, vida plena. Diga assim: vida longa, vida plena. É isso que Deus tem para nós, amém? Deus tem vida e vida plena, vida e vida em abundância. Gostaria de convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia comigo. 2 Reis, nós vamos ler 3 versículos. 2 Reis, capítulo 6, o versículo 16, 17 e 18, que diz assim: E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor,
peço-te que abra-lhes os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te essa gente de cegueira. E feriu a cegueira conforme a palavra de Eliseu. Queridos, aqui nós vemos uma palavra do profeta Eliseu. E aqui é tão interessante em que Deus, ele está alinhando a visão daquele povo com a visão de Deus. Então é tempo de nós alinharmos sempre a nossa visão com a visão de Deus. 18 anos, novas perspectivas, novas responsabilidades. É tempo de nós alinharmos aquilo que Deus tem preparado para mim e para você como igreja. Amém? E quando Eliseu ele foi chamado por Deus, tem um detalhe muito importante. Eliseu ele não foi chamado quando ele estava lá na sua casa, deitado, descansando. Eliseu não foi chamado quando ele estava tirando férias. Eliseu foi chamado quando ele estava trabalhando. Diga, trabalhando. Jesus não procurou Pedro quando ele estava, descansando. Jesus ele foi lá chamar Pedro num local de trabalho, quando ele estava na pesca. Jesus chamou Tomé quando ele estava trabalhando. Moisés foi chamado quando ele estava pastoreando as ovelhas. Ele não estava de folga. Ele não estava descansando. Então nós vemos que o chamado que Deus tem para o seu povo, que Deus quer cumprir na vida da igreja, geralmente Deus ele não faz simplesmente quando nós estamos ali descansando. O descanso é necessário? Sim. Mas nós vemos homens que foram chamados pelo Senhor quando eles estavam trabalhando. Então Deus quer trabalhar em nós, amém? E sucesso não é causalidade. Sucesso é resultado. Nós só vamos colher aquilo que estamos plantando. 18 anos da Igreja Batista do Amor. Hoje, o que nós colhemos, o que os pastores colhem, eles olham para trás, é fruto daquilo que foi semeado ao longo desses 18 anos. E Eliseu foi um homem que trabalhava com a terra, arava a terra, e ele tinha juntas de boi. E é tão interessante que essas juntas que Eliseu possuía, que ele recebeu ali, elas multiplicavam. Ele semeava, e tudo que ele colocava a mão crescia, multiplicava, e tudo tinha vida plena. Amém? E foi para isso que o Senhor te chamou, para que você tenha vida plena. É tempo de vida plena sobre a nossa vida. É tempo de vida plena sobre a nossa casa. É tempo de vida plena sobre a nossa família. É tempo de nós usufruirmos das bênçãos ainda mais do Senhor que Ele tem derramado sobre nós. Amém, queridos? Mas um detalhe muito importante, muito grande aqui sobre esse tempo de semearmos. Ninguém semeia no meio de uma floresta. Ninguém semeia, em um campo verde em que tem aquela grama verdinha. Para semear é necessário que a terra seja mexida. É necessário que a terra seja remexida. É necessário que a terra seja arada. É necessário que a terra seja mudada. Então, muitas vezes, nós olhamos para nós e falamos: Deus, como a minha vida está mexida, como a minha vida está remexida, parece que ela está de pernas para o ar, parece que as coisas não estão acontecendo. Eu quero te falar, meu irmão, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, se você tem percebido que a sua vida está sendo muito mexida, eu quero te dizer que em nome do Senhor Jesus, se prepare, porque a colheita será grande em nome de Jesus. Amém? Terra remexida é terra que vai ser lançada semente. E as sementes são frutíferas, amém? E o Senhor, no tempo oportuno, Ele manda a chuva. E a chuva vai fazer com que essa semente venha a crescer para o louvor e para a glória de Deus. Então Deus está revirando muitas vidas. Deus está mexendo, porque a colheita será grande. Então uma nova temporada se abre sobre a Iba. É tempo de vida plena. Uma temporada para todos nós que somos, servos do Senhor. Amém? Então Deus tem mais. Você crê nisso? Então diga assim: o meu Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Ele vai fazer
na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Amém? Mas, queridos, preste atenção. Para nós vivermos o novo de Deus, nós precisamos desapegar do velho. Amém? O profeta foi chamado. Ele teve que desapegar do velho. Ele teve que deixar as juntas de bois para trás. Então, quando Deus ele está abrindo um novo para nós, é necessário o velho ficar para trás. Então, Deus está trabalhando no nosso meio. E é tão interessante que quando nós olhamos para juntas de boi, eu me lembro que quando eu era criança, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, eu me lembro que muito cedo eu ia para a roça com os meus pais, final de semana. E quando nós ali chegávamos, muitas vezes, a gente criança, curioso, ficava doido para ver ali os carros de boi. Eu me lembro que o meu avô, quando ele estava colocando, amansando os bois ali, ele sempre colocava um boi novo com um boi mais velho, mais experiente. Ele não colocava os dois bois novos, sem experiência. Ele colocava um novo e um velho. E ele também não colocava dois bois velhos para fazerem o trabalho. Porque se ele colocasse rapidamente, eles se cansariam. Então é tão interessante que isso também traz um ensinamento para mim e um ensinamento para você. O novo traz força, traz vigor, mas o velho traz experiência. Amém, queridos? E nesses 18 anos, Deus tem colocado pessoas. E eu creio nesse novo ciclo. Então Deus está enviando novas pessoas, Deus está enviando pessoas novas, Deus também está enviando pessoas com experiências, para que junto nós possamos prosseguir e avançar na obra do Senhor. Amém? Amém, queridos? Então Deus vai levantar pessoas nesse novo tempo. Deus está levantando pessoas nesse tempo. Pessoas que serão usadas poderosamente pelo Senhor. Eliseu foi um profeta que foi usado poderosamente pelo nosso Deus. Alguns vão dizer que ele fez o dobro de milagres que Elias fez. Por exemplo, Eliseu, ele abriu o rio Jordão com a capa de Elias, ele multiplicou o azeite da viúva, Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, Eliseu tirou a morte da panela envenenada, Eliseu multiplicou os 20 pães ali sobre os homens, Eliseu curou Naamã da lepra, Eliseu colocou a lepra de Naamã em Geazi, Eliseu fez flutuar o machado, Eliseu profetizou o fim da morte de Samaria, nesse mesmo capítulo que nós estamos vendo, de Eliseu mesmo depois de morto, quando um homem ali foi jogado dentro da sua sepultura, um defunto foi jogado dentro da sua sepultura, ele realizou milagres. Então, os filhos dos profetas, nesse momento, eles estão ali, e no versículo de número 1, disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nós nos reunimos contigo é estreito demais, é pequeno demais. Quando o lugar se torna estreito, quando o lugar às vezes se torna apertado, quando o lugar se torna pequeno, é tempo de mudança. Amém? É tempo do novo de Deus. É tempo de nós avançarmos. Quando o lugar se torna estreito, não é hora de nós pararmos. Quando o lugar se torna estreito ou pequeno, não é hora de nós ficarmos assim, sabe, contemplando, não é hora de nós ficarmos reclamando, muito pelo contrário. É tempo de nós trabalharmos. É tempo de nós avançarmos. E nós vamos ver então que esses homens, eles pedem a permissão para o profeta e eles vão até ali, a beirada do rio, à beira do rio, para pegarem madeira. E eles tinham a intenção para que essa madeira fosse utilizada, para que fosse construído um local mais amplo. E ao longo desses 18 anos, a Iba, ela viveu momentos estreitos, momentos apertados, momento em que nós olhávamos e falávamos: meu Deus, não cabe mais ninguém. E Deus sempre acrescentando, Deus sempre enviando. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos vivendo, o pastor Ricardo contempla, nós estamos vivendo isso lá no setor oeste da cidade. Não cabe.
Deus tem enviado pessoas e tudo é para a honra, para a glória e para o louvor dele, amém? E quando o local se torna estreito, é hora de nós colocarmos ainda mais a mão no arado. É tempo de nós abrirmos o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. E parecia então que estava tudo bem, que estava tudo certo. O profeta dá a direção, então ok, vocês podem ir, vai buscar a madeira. E quando eles estão ali buscando a madeira, o que é que acontece? O machado cai na água. E o homem grita, fala, meu Deus, o machado era emprestado, e agora o que eu faço? E muitas vezes, meus irmãos, quando nós começamos, quando nós resolvemos colocar a mão no arado, parece que as coisas dão errado. E aí muitos começam, eu acho que isso não é para mim. Esse negócio de cuidar de pessoas, esse negócio de cuidar de gente, esse negócio de ter célula, de ser anfitrião, parece que as coisas não dão muito certo, parece que não é para mim isso. E aí, sabe o que o profeta fez? O profeta vai lá, pega um galho de árvore, coloca sobre o rio, e o milagre acontece. Em meio às mudanças, meus irmãos, vem sempre a oportunidade da manifestação da glória de Deus. Eles estavam mudando, eles estavam passando de fase. Eles queriam sair de um local estreito para ir para um local amplo, um local grande, um local que o Senhor queria que eles fossem. Mas ali algo acontece, esse machado cai. Então, meus irmãos, para nós vivermos o novo de Deus, para nós vivermos coisas novas, quando nós, como nós cantamos aqui, nós precisamos estar com os nossos olhos atentos para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, amém? Então, se as lutas, elas estão grandes, se a terra está sendo muito mexida, eu quero te dizer em nome de Jesus nessa manhã, fique firme, vem colheita grande em nome de Jesus sobre a sua vida. Sabe, não se desespere. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós podemos aprender. Davi, e a Lu, ela falou aqui de processo, a tia Lu falou sobre processo. Davi, ele viveu o processo de Deus. No momento em que ele estava ali sendo preparado, Davi enfrentou o rei da selva, o leão. Davi enfrentou um urso. Davi foi enfrentando as situações. Davi enfrentou o gigante. Davi teve um momento da vida dele que ele teve que enfrentar o rei Saul. Tudo isso foi para quê? Essa luta toda, essas situações todas, porque enquanto Davi estava lutando, enquanto Davi estava trabalhando, Davi estava sendo preparado para receber aquilo que Deus queria colocar sobre a vida dele. Então, enquanto você luta, enquanto você se prepara, enquanto você coloca a mão no arado, Deus está te preparando para que você viva o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Essa é a vontade dele. E o que é que nós vemos? Davi se tornou o quê? Rei. Amém, queridos? A luta está grande. Os enfrentamentos estão sendo grandes. Persevere. Fique firme, porque o Senhor quer fazer coisa grande na sua vida. Então não desista. Não se desespere. Sabe, lute, enfrente os seus inimigos. Mesmo que aos seus olhos eles pareçam grandes. Mesmo que pareça que você assim está sendo, sabe, colocado à prova ao máximo que você suporta. Você já viu uma flecha? Quanto mais você tensiona a flecha, quanto mais você puxa, mais longe ela vai. Se você tem vivido debaixo de tensão, se você tem sido tensionado, se prepare, porque Deus vai te projetar para coisas grandes, para coisas longas em nome de Jesus. Então o rei da Síria, ele estava se preparando para enfrentar o povo de Deus. E o rei da Síria reuniu seus generais, e todas as vezes que ele reunia os generais, ele falava, olha, agora nós vamos atacar esse povo, nós vamos vencer Israel. E todas as vezes que o rei da Síria se reunia com os generais, algo acontecia. Deus falava com o profeta, e o profeta falava com o rei, falava, olha, não vai para esse local, porque esse local vai dar problema, vai dar ruim. E assim acontecia. Deus não deixava que o povo de Deus ficasse naquele local, ou então que eles
pudessem, às vezes, até retroceder e mudar de local. Então o rei da Síria ele fica incomodado. Ele reúne os generais e fala, olha, tem algum informante aqui, quem é de vocês aqui, que estão passando as informações para o rei de Israel? E aí, algo acontece. Os generais falam, Senhor, o rei de Israel, eles possuem um profeta. E todas as vezes que eles vão à guerra, eles consultam um profeta. E quando eles consultam o profeta fala com o rei. Então não somos nós que estamos fazendo isso. É o rei que manda. É o rei que é direcionado pelo profeta. E é tão interessante que o rei, então, no versículo de número 14, 15, nós vamos ver que o rei dá uma ordem. O rei dá uma ordem para que um exército inteiro se levante para capturar um homem. No versículo 14 e 15 diz assim, então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e que carros tinham cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou, ai meu senhor, o que faremos? Uma realidade, algo natural. Não tem como vencer a batalha. Um exército poderoso, com cavalos, com carros. Meus irmãos, nós precisamos ter essa compreensão. Nós não agimos com base naquilo que nós vemos, amém? E eu quero te encorajar, sabe, não ande, não viva, não deixe que as coisas naturais definam a sua vida. Não é a sua realidade que define a sua verdade. Quem define a sua verdade é o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Ainda que você olhe e veja um exército se levantando contra você, ainda que você olhe à sua volta, parece que nada dá certo, ainda que você olhe e diz, os inimigos são muitos, eles são mais poderosos, mas eu quero te falar em nome de Jesus, quando Deus está à frente, quando Deus está conosco, quando Deus tem planos e propósitos, se for necessário, Deus manda cavalos e carruagens de fogo para lutar ao meu e a seu favor. Amém? A realidade diz, o barco vai afundar. Essa é a realidade. Só que se for necessário, Deus te faz andar sobre as águas. A realidade diz, atrás vem Faraó. Mas aqueles que esperam no Senhor, aleluia, Deus diz, diga Israel que marche. E quando Deus está no negócio, o mar se abre e o povo passa. Amém? A realidade diz, está morto. Tem 4 anos, fede, cheira mal. Essa é a realidade. Agora, meus irmãos, por um acaso, há algo impossível para o nosso Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo o nosso Deus, quem impedirá? Então o servo do Senhor, o profeta, ele chama aquele povo e diz, o profeta Eliseu chamou e diz, não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Não temas, diga para a pessoa que está do seu lado assim, não temas, porque do nosso lado tem muito mais do que do lado deles. Queridos, em nome de Jesus, aqui foi o servo do Senhor que falou, foi o profeta do Senhor que falou, ele falou a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, nessa casa tem palavra de Deus, amém? Nessa casa tem palavra do Senhor, nessa casa tem servo de Deus, nessa casa tem profeta do Senhor, amém? Então diga para essa pessoa, diga para ela, fala assim, nessa casa tem servo do Senhor, nessa casa tem pastor do Senhor, nessa casa tem palavra de Deus, nessa casa tem profeta. Meus irmãos, falem o que falar, levante quem se levantar. Quem é que vai prevalecer? É a palavra do Senhor.
É a palavra de Deus que vai permanecer. Irmãos, é tão interessante que muitas vezes nós vivemos debaixo de situações. Nós vivemos debaixo de circunstâncias. A realidade está aí. E você vê, as lutas são grandes. A terra está sendo muito remexida. Parece que não vai dar em nada. E sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas se afastam. As pessoas não querem ouvir a palavra do Senhor. As pessoas não querem ouvir a voz do profeta do Senhor. Essa semana eu falava com um irmão. E ele dizia, pastor, eu estou, tão fraco. Eu tento, mas parece que as coisas me aprisionam, parece que eu não consigo romper. Eu falava, querido, você não pode se afastar. Você precisa ficar junto, você precisa receber a palavra do Senhor, porque é na palavra que nós somos fortalecidos. Amém? Então, meus irmãos, 18 anos. É tempo de nós crescermos. Já estamos maduros. A colheita está aí, é só você olhar com os olhos da fé. A seara está pronta. Você consegue ver os campos? Você consegue ver os campos brancos preparados para a colheita? Amém, queridos? Então não se abale. Permaneça firme na presença do Senhor. Permaneça firme, está difícil? Venha ouvir a palavra de Deus, porque aqui tem uma palavra para você. Aqui você vai ser encorajado. Não saia da sua célula, permaneça aliançado com o seu líder de célula. Lá também tem profeta do Senhor, em nome de Jesus. Lá tem um homem de Deus, lá tem uma mulher de Deus, que vai ser boca de Deus para ser usado, para edificar a sua vida. Nessa casa tem profeta, nessa casa tem homem, tem mulher de Deus que vão edificar a sua vida. E você vai ser edificado, e você terá a sua vida fortalecida no Senhor, em nome de Jesus. Permaneça firme. Deus tem uma palavra para a sua família, para esse tempo. Deus tem uma palavra para a sua vida profissional. Deus tem uma palavra para cada momento que você está vivendo. Deus tem promessas para a sua vida. E as promessas do Senhor, elas não se frustram. Então Eliseu, ele sabia cada estratégia. Eliseu recebia do Senhor cada estratégia que ele deveria passar para o rei. E tem momentos que nós precisamos de ouvir. Nós sabemos, irmãos, o véu foi rasgado, sim ou não? O véu foi rasgado há mais de 2000 anos atrás. Nós temos livre acesso ao Senhor. Mas o Senhor, Ele, assim, na sua infinita graça, bondade, Ele ainda continua usando os homens, amém? E Ele levanta pastores, Ele levanta mestres, Ele levanta profetas, como Ele quer. Mas tem momento da nossa vida que nós precisamos de uma voz profética. Tem momentos na nossa caminhada que nós precisamos de um GPS espiritual. Era isso que o profeta Eliseu fazia. Olha, sabe o seu GPS do seu carro? Recalculando rota. Era isso que Eliseu fazia. Olha, rei, vamos recalcular essa rota porque não vamos para essa caminhada. Então tem momentos, irmãos, que nós precisamos, sim, abrir o nosso coração. Nós não fomos feitos para viver sozinhos, isolados. Todas as vezes que o povo se isola, todas as vezes que as ovelhas se isolam, elas se tornam presas fáceis na mão do inimigo. Então, no tempo de maturidade, nós precisamos ter esse entendimento. Nós não fomos chamados para andar sozinhos. Precisamos ouvir a voz do Senhor, precisamos ouvir a voz do profeta. E Satanás, ele não precisa te matar. Satanás, ele não precisa, ele só precisa de algo. Ele só precisa esfriar o seu coração. Ele só precisa fazer com que você desacredite das promessas de Deus. Porque se você desacreditar das promessas de Deus, pronto, você para. Você vai deixar de viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Ele só precisa colocar no seu coração, olha, não vai dar certo. Você já tentou várias vezes, para que ir para a igreja? Para que? As coisas não mudam, você se sente fraco, é assim mesmo. Você já tentou inúmeras vezes e não vai dar certo. Mas eu quero te falar em nome do Senhor Jesus. Vai dar certo para o louvor e para a glória dEle. Amém? Sabe aquela causa que você tem orado?
que você tem buscado, que você tem procurado e falado assim: Deus, Senhor, essa causa mesmo, que Deus colocou no seu coração, se Deus colocou no seu coração, você pode ter a convicção e a certeza que em nome do Senhor Jesus vai acontecer. As coisas vão acontecer. Você só precisa estar atento. Sabe, viva por fé. Viva guiado com base na palavra do Senhor. O Senhor vai levantar pessoas para te ajudar, para te instruir, para que você permaneça no foco, no centro da vontade de Deus. Então, por isso, não desista. Por isso, persevere, continue buscando, continue perseverando, continue caminhando, continue. Sabe, o inimigo, ele não precisa destruir uma nação. O inimigo, ele basta apenas calar o profeta. Era isso que o rei da Síria queria fazer. Porque se ele calasse o profeta, o povo seria corrompido. Queridos, nós temos uma incumbência como igreja. E ontem o pastor Douglas aqui ministrou uma palavra abençoadíssima para nós. Você tem orado pela vida dos seus pastores? Nós temos uma responsabilidade. Lá em casa, nós temos 2 crianças, uma de 10 e uma de 4. E nós temos o hábito de levar os nossos filhos para o quarto para orar. Então nós estamos no processo, nós estamos ensinando eles ainda a orarem. E é tão interessante que o Israel de 4 anos, às vezes, quando está muito tarde, às vezes a gente quer colocar eles logo para dormir. Vocês sabem como que é essas questões, principalmente os pastores. Dormir 1h da manhã é pouco. E às vezes está tarde, não deu tempo, sai da escola, pega os meninos e sai dessa rotina doida e já vai para uma célula. E quando chega na célula, a gente fica ali naquela comunhão santa, abençoada. Chegamos em casa 11h da noite, 11h30, até que prepara, o Israel chama: papai, e a leitura da Bíblia? Então vamos ler Bíblia, estamos ensinando. Amém? Mas queridos, nós estamos ensinando, eles ainda são crianças. Só que chega uma fase na vida deles que eles vão precisar caminhar com os próprios pés. 18 anos é responsabilidade. 18 anos, a maioridade chega. 18 anos, as responsabilidades. Então, meus irmãos, o rei queria calar o profeta. E nós não podemos deixar que o inimigo se levante contra a vida dos profetas dessa igreja. Nós precisamos cobrir a vida dos nossos pastores, amém? Você tem orado pela vida do seu pastor, da sua pastora. Você tem orado pela vida dos seus líderes de célula, que são os pastores do pequeno grupo. Nós temos essa responsabilidade. Então, por isso que nós devemos orar, por isso que nós devemos auxiliar no que for necessário. Então, cubra a vida dos seus pastores, seja intercessor dos seus pastores, seja intercessor do seu líder de célula. Cubra a vida deles. Basta que o inimigo faça com que você não ouça a palavra que ele tem para você, para que os planos se frustrem. Por isso é tão necessário nós estarmos atentos à voz do Senhor. Deus queria direcionar o povo e ele falava através do profeta. Deus levantou um grande exército ali. Aos olhos espirituais, não existia exército. Só que Deus, na sua infinita bondade, ele atende a oração do profeta Eliseu. E Eliseu falou: Senhor, abra os olhos deles para que eles vejam. E de repente, eles viram. É tempo de nós alinharmos a nossa visão, a vida que Deus tem para nós, não com os olhos naturais, não com os olhos que nós olhamos e falamos, não. Olha para a sua mão, olha aí, estica a sua mão. Quantos metros que ela vai para frente assim? 1 metro e pouquinho? Não vai nem isso, né? Suas mãos são limitadas? Sim ou não? Agora o Deus que você serve não, amém?
O Deus que você serve vai além das suas mãos, amém? O Deus que nós servimos, Ele não é limitado. Amém? Olhe para essa parede. Os seus olhos só enxergam até onde vai essa parede. Os meus olhos só enxergam até ali. Só que o meu Deus e o seu Deus, Ele enxerga nas curvas do futuro. E o que é que nós precisamos fazer? Simplesmente descansar nele, confiar nele. Amém? Ele já enxergou o seu futuro. Coisas novas Deus está fazendo aqui. Todo um exército para frustrar os planos do Senhor. Meus irmãos, o inimigo ele não brinca. O inimigo ele não brinca de ser inimigo. Só que nós precisamos ter uma convicção muito grande no nosso coração. Ainda que se levante um exército, ainda que se levante situações, ainda que se levante lutas, ainda que se levante pessoas, ainda que se levante demônios, ainda que se levante, situações para minar a sua fé. Sabe por que isso acontece? É porque você é boca de Deus lá na sua família. É porque você é boca de Deus lá na sua célula. É porque você é boca de Deus lá no seu trabalho. É porque você é boca de Deus, você é instrumento de Deus. E todos aqueles que são boca de Deus, o inimigo quer calar. Por isso que se levantou um exército contra Eliseu. O inimigo quer se levantar contra aqueles que proclamam as boas novas do Senhor. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O inimigo pode se levantar, mas ele não é páreo para o Senhor dos exércitos. Ele não é páreo para esse Deus que nós servimos. Amém? Amém, queridos? Você é ungido do Senhor. Você é separado do Senhor. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você é bendito do Senhor. Você é bem-aventurado. Ele é contigo. Amém? A Iba, ela comunica, ela fala. A Iba é boca de Deus. Então nós vemos situações que se levantam muitas vezes para tentar nos parar. Mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. É aquele que luta as nossas batalhas, é aquele que vai à frente, é aquele que tem sempre uma palavra para nós. Então por isso diz o Senhor, não temamos, não temas, as bênçãos do Senhor estão sobre nós. As bênçãos do Senhor foram liberadas sobre nós. Amém, meus irmãos? E às vezes nós ficamos pensando, mas será? Será que Deus tem me alcançado? Será que Deus tem me abençoado? Eu, recentemente, no último culto de batismo, eu até preguei uma palavra falando sobre isso. Lá em Efésios, capítulo 1, vou ler só apenas um versículo para você. Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, o qual nos abençoou no passado. Ele não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Amém? É só nós acessarmos as bênçãos do Senhor. Então chegou o tempo de nós avançarmos ainda mais. Na Iba, tudo cresce, tudo multiplica, é tempo de vida plena, é tempo de você ainda ser mais abençoado. Na Iba as células crescem, a igreja multiplica, as células são abençoadas, o povo vive vendo abençoado, os anfitriões são os abençoados, os membros são os abençoados. É um povo abençoado de vida e vida plena. 18 anos da Igreja Batista do Amor. Aleluia. Glória a Deus. Aqui tem palavra de Deus, amém? Palavra profética para a sua vida. A sua célula vai crescer ainda mais esse ano. A sua célula vai multiplicar em nome de Jesus. Deus vai te levantar, amém? Deus vai te levantar ainda mais. Deus vai te projetar. Aqui na Iba multiplica tudo. Multiplica prédio, multiplica pastores, multiplica líderes, multiplica anfitriões, multiplica mulheres que oram, multiplica intercessores.
Em nome de Jesus, vai multiplicar. É vida plena, é palavra de Deus. Vai multiplicar também sobre as crianças vão crescer. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E queridos, olha assim, ó. Você pode não estar vendo. Não sei se você já passou aqui do lado. Não sei se você já passou. Se você ainda não passou, se você não teve a curiosidade, está em obras ainda, não está pronto. Mas coisas novas Deus está fazendo. Deus está fazendo, vai ficar, está ficando com excelência, está ficando lindo. Está ficando lindo o templo aqui para as crianças. Meu Deus, meu Deus. Quem é que pode fazer isso? O Senhor. Amém? E o pastor Magela falou algo aqui, falou que Deus tem dado semente para nós. Amém? E sementes foram feitas para nós semearmos. Não foram feitas para comer. A gente come o fruto que foi semeado. Nós não comemos semente. Quem come semente é passarinho. E se você comer a semente errada, vai dar ruim. Um dia, meu pai, ele comeu uma semente errada. Falaram com ele que semente de alpiste era bom para baixar a pressão. Meu pai tinha pressão alta. Meus irmãos, ele fez um chá de semente de alpiste. E ele tomou aquele chá à noite. De manhã, ele estava parecendo japonês. O olho inchou, os lábios incharam. Ele ficou com a cara desse tamanho. Falei, pai, o que é isso que o senhor fez? Eu tomei um chá. Irmãos, semente não foi feita para comer, amém? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, porque nós somos canal, amém? E canal, ó, flui. Deixa fluir na sua vida em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa manhã em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui os pastores, pastor Ricardo, pastora Ana, pastora Valéria. Eu quero convidar aqui os pastores da Igreja Batista do Amor. Os pastores da Igreja Batista do Amor, por favor. Chama a pastora Ana, por favor. Eu quero aqui como um ato profético. Nós vamos orar pela vida dos nossos pastores, amém? Queridos, são 18 anos que eu e minha casa andamos junto com o pastor Ricardo. E como nós somos abençoados pela vida dele. Como nós somos orientados. Quantas palavras nós recebemos proféticas através da vida dele. Quantas coisas ele enxergou em mim que eu não via. Ele viu em mim coisas que eu não vi, irmãos. Sabe o que é isso? É bondade de Deus. É a graça de Deus. É a palavra profética. Por isso que nós precisamos estar juntos, em nome de Jesus. É por isso que nós precisamos orar pela vida dos nossos pastores. Cobrir a vida dos nossos pastores, orar pela vida deles, em nome de Jesus. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Deus tem coisas novas para você. Deus quer usar você. Deus tem vida plena, vida e vida em abundância para você. Mas para isso nós precisamos andar debaixo da aliança, andar debaixo da voz profética. Amém? Eu queria convidar aqui o pastor Ricardo, a pastora Ana. Se vocês pudessem se ajoelhar aqui, nós queremos orar pela vida de vocês. Eu queria que você estendesse as suas mãos em direção à vida deles. Eu queria que você abrisse os seus lábios, os pastores pudessem chegar aqui, impor as mãos sobre eles, as mulheres aqui sobre a vida da pastora. Abra os seus lábios agora, comece a profetizar sobre a vida deles.
Abra os seus lábios e profetiza sobre eles. Abra os seus lábios e cancela tudo aquilo que o inimigo tem se levantado contra a vida deles. Em nome de Jesus. Abra os seus lábios e ore. Você pode levantar as suas mãos aos céus e aplaudir o Senhor dos exércitos, aplaudir o Senhor Jesus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu pastores segundo o teu coração, Pai. Continue, Jesus. Continue, Senhor, derramando do teu favor, da tua graça, de todos os teus benefícios sobre a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nesse novo ciclo que se inicia, Pai, nós viveremos, ó Deus, os melhores tempos que o Senhor ainda tem preparado. Coisas novas, Senhor. O Senhor está fazendo no nosso meio, em nome de Jesus. Pastora Valéria, nós queremos, sabe, abençoar vocês. É um singelo presente na nossa casa, para a casa de vocês. Uma forma de nós agradecermos a Deus pela amizade, agradecermos a Deus por serem boca de Deus na nossa vida, por não desacreditarem, por acreditarem, por nos encorajarem, por nos impulsionarem, por nos lançarem como flechas. Que Deus continue usando poderosamente vocês, em nome de Jesus. Eu quero agradecer em nome de todos os pastores, de todos os membros da Igreja Batista do Amor. Muito obrigado, pastor Ricardo, muito obrigada, pastora Ana, pela amizade, por serem pastores sobre as nossas vidas. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Nós amamos vocês. Adorar. Acho que faltam palavras, né? Vamos adorar o Senhor. Vamos
dizer isso, coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Coisas novas. Deus está fazendo aqui. Coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Coisas novas. Deus está fazendo aqui. Será que só a igreja pode dizer isso? Deus está fazendo. Diga isso, igreja. Coisas novas. Profetize. Profetize. Coisas novas. Aleluia. Queridos, antes de nós terminarmos, de fazermos aqui a conclusão, com certeza o pastor ainda vai fazer o apelo, vocês sabem como que a casa funciona, amém? Mas veio aqui no meu coração, o pastor Jenson compartilhou, até chamou os irmãos para conhecerem a obra ali. Os irmãos, o Senhor, o Espírito Santo já tem colocado no meu coração cada detalhe de como vai ser. E nós estamos agora na fase do acabamento. E os irmãos sabem que a fase do acabamento de uma obra é intensa e ela também é a que tem mais gastos. Então nós vamos construir, o que nós estamos construindo é uma igreja, a igreja da criança. É uma igreja kids. Porque deixa eu falar algo para os irmãos. Nessa pandemia, quem foi que Deus salvou? Quem foi que Deus colocou a mão e falou, não toca? Quem que esse vírus não pôde atingir? Inclusive a vacina não faz nem sentido para eles. Quem foi? As crianças. Sabe por quê? Porque é essa geração que vai anunciar a volta de Jesus e vai ver a volta de Jesus. Deus guardou eles, porque o propósito é grande nessa geração. E essa igreja Kids está sendo levantada, porque essa igreja vai anunciar o evangelho do Senhor Jesus para os quatro cantos. Dessa igreja vai sair missionários, pastores, evangelistas, mestres, apóstolos. E não é amanhã não, já é hoje. Porque a criança não é o futuro da igreja, a criança já é igreja. Ela já é a igreja. Já serão pastores agora, já serão missionários agora. Eles já vão aprender, já vão crescer assim. E eu quero te dar agora uma oportunidade de semear nessa data profética da IBA. De semear, de lançar uma semente nesse projeto. De lançar uma semente nessa construção. E você vai colher os frutos. Você vai colher os frutos não apenas aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai te retribuir. Essa semente financeiramente vai ser devolvida para você a pelo menos, no mínimo, 30 por 1. 30 por 1, eu profetizo 30 por 1, pelo menos, no mínimo. Mas deixa eu te falar um negócio. A maior colheita que você vai ter vai ser na eternidade. Porque um dia, quando você chegar lá, que o Senhor for te entregar o seu galardão e Ele te apresentar aqueles que você conquistou para o Senhor Jesus, você vai ficar surpreso. Você vai falar assim, não Senhor, eu nem conheço. Mas o Senhor vai falar, sabe aquela oferta que você fez lá para a igreja da criança? Então, ele era um
menino e se tornou um jovem, um adulto. E nessa vida, porque quando nós ganhamos um adulto para Jesus, uma alma, nós ganhamos, quando nós ganhamos um adulto, nós ganhamos uma alma. Mas quando nós ganhamos uma criança, nós ganhamos uma vida inteira. Jesus precisa chegar antes no coração das crianças, porque assim elas são blindadas e são guardadas a vida inteira, e elas vão ganhar muitas vidas para Jesus. Então lá na glória, o Senhor vai falar: quando você ofertou para a igreja Kids, você ofertou na vida dessa criança, e Ele trouxe muitos outros, e você tem parte nesse fruto. Você tem parte nesse galardão. Você tem parte nessa colheita. Ontem nós fizemos cantina. Louvamos a Deus pela unidade dos amorosos. Agora de manhã nós não vamos fazer cantina. Mas aquilo, sabe, não é por tristeza. Você não vai fazer isso porque simplesmente eu estou falando. É aquilo que Deus colocar no seu coração. Não faça por tristeza, nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. E como o sol você vai brilhar. Então os diáconos podem trazer aqui o gasofilácio. E vocês vão trazer aquilo que o Senhor colocar no coração de vocês. Até o final do culto vai ficar aqui. É aquilo que o Senhor colocar. E nós vamos concluir essa etapa, que é a etapa mais difícil dessa construção. É o que? É o acabamento. Mas vai ser feito com muita excelência. Vai ser um templo lindo. E virão crianças dos quatro cantos dessa cidade para adorar o Senhor e reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas. Amém? E muitas famílias serão alcançadas por meio dessas crianças. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso? Fique na liberdade diante do Senhor, sem constrangimento, é com muito amor. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Mais uma vez eu queria agradecer demais esses irmãos e irmãs preciosos, amorosos, que saíram da sua rotina, das suas demandas, para estarem conosco aqui. Melodias de Sião, esse coral maravilhoso. Que o Senhor abençoe vocês poderosamente. Use vocês assim com intrepidez e ousadia como tem sido, e que vocês possam impactar muitos outros corações também no nome de Jesus. Leve a saudação desta casa da Igreja Batista do Amor para o pastor Álvaro, tá bom? Leve esse carinho, esse amor também. E eu queria que toda a igreja mais uma vez aplaudisse o Senhor Jesus pela vida desses irmãos e irmãs do coral Melodias de Sião da Igreja Assembleia de Deus, Missão aos Povos. Aleluia, que o Senhor os abençoe. Eu não posso deixar passar, porque muito do que está acontecendo aqui tem a ver com uma mulher chamada Wanda Rosa, que é minha mãe, que faleceu em 2006. As pessoas muitas vezes chegam e dizem: pastor, mas que amor é esse? Que amor nesta casa, que amor na vida dos irmãos, que amor na vida do Senhor. Eu falei: você não conheceu Wanda Rosa Tardes Batista. Então, meu irmão Miguel está ali. Queria fazer esse ato em memorial à nossa mãe. Miguel é um homem de Deus, um homem de fé, serve em outro ministério, mas veio nos honrar com a sua esposa amada Roberta, com meu sobrinho Ethan. E tem a ver também com aquela semente. Pastor Jenson falou com muita propriedade. As coisas não são acasos. E talvez se fosse olhar a verdade que ela tinha, não é? Ou a realidade que ela tinha, como o pastor Jenson falou, a sua realidade não define a sua verdade, mas é o Senhor quem define a sua verdade. Então, se nós fôssemos olhar lá atrás, era improvável, tanto na vida dessa mulher chamada Wanda Rosa, como o que o Senhor tem feito agora através da semente que ela plantou também, e nós somos frutos disso. Amém? Eu estou vendo aqui também um pastor
amado, que nós temos estreitado nossa amizade com a pastora também, pastor Danilo, pastora Leia, que também são da Assembleia de Deus, Missão aos Povos, do Jardim América. Amém? Também a Raquel está ali, não é? Do lado. Essa família preciosa, Deus os abençoe vocês. Que bom que vocês estão aqui conosco, viu? E vamos terminar cantando os parabéns. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos estão sendo abençoados aí durante esses dias, né? Ontem nós abrimos assim a festa, uma celebração incrível. Hoje de manhã também, mas eu quero te dar uma boa notícia. Amém? Quantos gostam de boas notícias? A festa não acabou. Amém? Hoje, às 18 horas, a festa continua. Viu? Então vem, traz mais um e nós vamos celebrar. E não vai parar. O tempo chegou, só vai melhorar. Amém? Parabéns, Igreja Batista do Amor! Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe. Vão na paz. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Nothing like living with you. This life
love? If it was, am I living it? Do I live in it? So astounding. Love is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith there in a life I never known to touch. And still outside my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end. This is living. The life I've been given is a gift. If I'ma live it, I'ma live it to death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? And live to no end. This is living. The life I've been given is a gift. If I'ma live it, I'ma live it to death. Yeah.